Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do Proc VTube. E no nosso VBA for All de hoje, nós vamos aprender a trabalhar com máscara de entrada e também a manipular tabelas, como esta que nós estamos vendo aqui. Tanto nessa como nas próximas aulas, nós vamos trabalhar com este mesmo arquivo para criar um formulário aqui de lançamentos, de cadastro e também um relatório que nós vamos utilizar no Excel para negócios. Então, tanto eu quanto o Bruno estaremos trabalhando com este mesmo arquivo nas próximas aulas. O primeiro, então, passo que nós temos que fazer, hoje nós vamos trabalhar com o formulário de lançamentos, é criar o formulário. Vou pressionar Alt F11 aqui. Eu já criei previamente esse formulário para ganharmos tempo, utilizando aí todos os objetos que estão aqui na minha caixa de ferramentas, como o Bruno já mostrou em outras aulas. Coloquei nomes padronizados aqui, como podemos ver, ó. A data eu coloquei como TXT data, essa caixa de texto. Esse combo box aqui coloquei como CBO cliente, assim por diante. Os botões também, coloquei todos os nomes padronizados. E aqui também eu acrescentei um objeto de imagem, como nós estamos vendo aqui. E eu carreguei aqui, para quem não sabe, eu vim aqui, ó, e carreguei uma imagem dentro deste objeto. Muito bem, depois que nós criamos este objeto, criamos esse formulário, coloquei aqui um nome, já deixei com um layout da forma que eu quero. O segundo passo aqui é nós criarmos uma sequência de tabulação. O que significa isso? Eu vou clicar com o botão direito em qualquer parte do formulário e eu virei aqui, ó, em ordem de tabulação. Essa opção aqui, ó, permite que eu deixe, quando o usuário pressionar Tab, quando esse objeto estiver funcionando, quando esse formulário estiver funcionando, a cada vez que o usuário pressionar Tab, ele vai seguir esta sequência, que eu já também deixei na ordem correta para ganharmos tempo, mas aqui você consegue mover para cima ou para baixo cada um, né, desses objetos aqui. Feito isso, então, deixei na ordem correta, criei todos os meus objetos aqui. A partir de agora, eu preciso criar um comando para que quando eu clique neste botão que eu criei aqui, efetuar lançamentos, ele abra aquele formulário. Então eu vou pressionar aqui novamente Alt F11 e vou criar aqui, ó, seleciono aqui, vou criar um módulo. Inserir um módulo e vou criar uma macro. Digitar aqui sub, abrir lançamentos, poderia ser qualquer nome, não pode ter espaço nem caracteres especiais. Vou pressionar Enter e depois Tab para deixar o meu código indentado. E aqui vou digitar o comando para abrir o meu formulário. Para isso eu tenho que digitar o nome deste formulário aqui, que é FRM lançamentos. Eu posso também pressionar Ctrl espaço para ele continuar o nome para mim. Ponto show. Então ele vai utilizar o método show, que é o método exibir. Automaticamente aí o VBA já reconhece, ele já nos ajuda quando pressionamos o ponto após o objeto. Vou minimizar aqui e aqui eu vou clicar com o botão direito e virei aqui, ó, vou associar esta macro que eu acabei de criar aqui. Prontinho, olha só que legal. Ó, ele já exibiu para mim o formulário. Vou fechar aqui, vamos continuar novamente direto no ambiente de desenvolvimento. Alt F11. Qual que é o próximo passo? O próximo passo, eu quero aqui criar uma máscara de entrada dentro da data, aqui, ó, dessa caixa de texto de data, para que quando o usuário digite a data, automaticamente o Excel insira a barrinha da data, sem que o usuário precise digitar. Então eu vou dar um duplo clique aqui no objeto, para que eu venha para o ambiente de programação, e aqui dentro, quando eu dou um duplo clique no objeto, ele já me dá a opção de escolher dentro de qual evento eu quero programar. Nesse caso, ele já apareceu o evento change, que é quando o usuário digita dentro da caixa de texto. E é aqui mesmo que eu quero programar. Eu vou pressionar Tab novamente para deixar o meu código indentado. E aqui eu vou
inserir o que eu quero que aconteça quando o usuário digitar. Então eu quero que quando o usuário estiver digitando um número, né, que corresponde a uma data, a partir do momento que ele digitar 2 números, eu quero que apareça a barra automaticamente. A partir do momento que ele digite mais 2 números, eu quero que apareça a última barra. E quando ele terminar de digitar essa data, eu quero que o Excel já selecione o meu próximo objeto. Como que nós faremos isso? Nós vamos utilizar a função if. Esse comando if, ele serve para nós tomarmos decisão. É como se fosse a fórmula C do Excel. Então, eu faço uma verificação e depois eu executo um comando se essa verificação for verdadeira, e se não for verdadeira, eu não executo. Eu vou executar aqui uma função que ela mede o tamanho de caracteres de uma palavra, que é a função len. Então, ao abrir parênteses, eu tenho que colocar uma expressão aqui, uma palavra aqui dentro. Qual é a palavra que deve estar aqui dentro? Eu vou colocar aqui a palavra que estiver dentro da caixa de texto data. Então, vou digitar aqui me.txtdata.text. E ao fechar aqui, ele vai contar para mim quantos caracteres existem aqui dentro. Ou seja, na medida que o usuário estiver digitando, essa função estará contando, porque aqui esse evento change, ele estará o tempo todo mandando executar esse código. Logo em seguida, eu vou verificar então se esse número de caracteres que está dentro da caixa de texto, ele é igual a 2, porque se o usuário tiver digitado 2 dígitos, significa que eu tenho que inserir a minha barra. Então eu vou colocar, se tem 2 caracteres digitados, então vou dar Enter, Tab, para indentar o meu código, e aí eu vou falar o que eu quero fazer. O que eu quero fazer nesse caso? Eu quero inserir uma barra. Então eu vou copiar aqui, ó, vou colar aqui embaixo, e eu vou falar que na minha caixa de texto terá o valor que tem nela mesma, e adicionalmente eu vou colocar a minha barra. É muito importante que eu coloque esse comando antes aqui, porque senão ele vai apagar o que estiver lá e vai colocar a barra somente. Eu preciso falar que ele vai manter a informação que já tem nele e vai adicionar uma barra. Muito bem, e a partir de agora eu vou colocar um outro comando aqui, que é para ele iniciar a partir do 4º caractere. Muito bem, então o usuário digitou 2 letras, o Excel vai inserir essa barra e vai deixar o cursor logo na posição seguinte, que é a 4ª posição. E agora eu posso fazer uma nova verificação, utilizando o comando else if. Vou pressionar espaço aqui e eu farei a mesma verificação. Como eu já tinha colado o texto naquele momento, eu vou simplesmente colar aqui. E agora eu verifico se esse texto ele está com 5 caracteres, porque os 2 primeiros dígitos, a barrinha, mais os 2 dígitos que o usuário vai digitar da data, serão 5 caracteres. A partir desse momento eu preciso inserir novamente a outra barra. Então, eu vou até copiar aqui, para facilitar. A partir daqui, eu farei a mesma coisa. Vou inserir uma barra e ele vai inicializar a partir da posição 7. Vou pressionar Enter, Backspace, farei uma última verificação. Eu posso fazer várias verificações aqui. Novamente, agora eu não posso copiar mais aqui, porque eu copiei outra informação. .text, e aqui, se for igual a 10, ou seja, uma data completa ela tem 10 dígitos, então eu quero que ele vá para o próximo objeto. E eu já sei antecipadamente que o meu próximo objeto
é a combo de clientes. Então, eu vou usar o comando setFocus para selecionar o próximo objeto e eu finalizo o meu bloco if com este comando aqui, ó, endIf. Toda vez que eu abro um comando if, ele tem que ser encerrado dessa forma. Ah, e se eu não quiser utilizar essas verificações do meio, você pode encerrar diretamente. Vamos ver como ficou o nosso código, se deu certo? Virei aqui, vamos selecionar e eu vou digitar aqui uma data. Ó. Digitei 2 números, automaticamente o Excel inseriu a barra. Digitei mais 2 números, automaticamente o Excel inseriu a barra. E ao digitar completamente a minha data, o Excel selecionou, deixou o foco aqui, ó, no meu próximo objeto, como eu programei. O próximo passo agora é nós associarmos a lista de clientes e de produtos que eu tenho no meu próprio Excel, que está aqui na abinha tabelas. Vou fechar aqui. Vindo aqui em tabelas, então nós temos, ó, selecionando aqui em design, tabela de clientes e a tab produtos. Então, esses nomes são os nomes que eu vou utilizar dentro do meu formulário. Virei aqui novamente, Alt F11, vou selecionar aqui. E aqui em Raw Source é onde eu tenho que informar a minha fonte. Então, vou digitar aqui tab underline clientes. E aqui tab underline produtos. Muito bem, vamos ver como ficou. Ao selecionar aqui, ele já aparece para mim a opção de clientes e a opção de produtos. Muito bem, já criei a máscara. Isso aqui agora eu quero criar as opções de forma de pagamento, que são duas, só que eu não tenho nenhuma lista, então eu quero mostrar um outro método para vocês. Vindo aqui, eu vou dar um duplo clique no formulário, em qualquer área do formulário e não nos objetos que eu tenho nele. Ele vai aparecer a opção aqui do evento clique, só que eu não quero que execute no evento clique, sim no evento initialize. Ou seja, quando o objeto for iniciado, quando o formulário for aberto, aí sim eu quero criar ali uma lista de formas de pagamento, que é à vista ou a prazo, apenas para mostrar uma nova forma de nós criarmos uma lista dentro de um combo. Então, como nós faremos isso? Vou digitar aqui o nome do meu objeto, que é forma de pagamento, combo box forma de pagamento. Eu vou adicionar um item. Qual item que eu vou adicionar? Primeiro eu vou colocar a opção à vista. Fecha parênteses. Eu posso escolher aqui uma posição. Dentro da lista, qual será a posição? Começando a partir do 0. Eu vou colocar aqui a primeira posição, que é a posição 0. E aqui eu copio esse comando para ganhar tempo. E vou colar aqui e substituir isso aqui para a opção a prazo. Então, são duas formas de pagamento. Então, todas as vezes que o meu formulário for inicializado, ele vai criar essa lista dentro deste objeto, que é o objeto forma de pagamento. Ó, se eu olhar aqui, ó, selecionar, ó, é o nome dele, ó, CBO forma de pagamento. Vamos ver então como que ficou. Ó, olha que legal está ficando aí o nosso formulário já totalmente preenchido. O último passo que eu quero fazer aqui nessa parte superior é com respeito à quantidade. A quantidade eu quero deixar com um valor padrão inicial de 1. Então eu virei aqui, vou selecionar aqui e venho aqui ó, na opção valor, ó, vou colocar o número 1. Prontinho, ó. Ele já ficou 1 aqui, ó. Quando eu abrir o formulário já vai aparecer esse 1. E a segunda coisa que eu quero fazer aqui é que toda vez que eu clicar nessa setinha, o valor aqui dentro mude. Então eu vou dar um duplo clique aqui, desculpa, vou dar um duplo clique aqui e pressionar Tab. E agora eu vou informar que o valor desse spin button aqui, então, se nós vou voltar um pouquinho aqui só para explicar algo antes. Eu tenho alguns valores configurados aqui, ó, inicialmente, ó, o valor mínimo de 1, valor máximo de 100, eu posso alterar esse número. E aqui esse small change é porque a cada vez que eu clicar na setinha, ele vai de 1 em 1. E esse objeto aqui, ele fica com um valor guardado quando eu vou pressionando nos botões.
esse mesmo valor eu vou atribuir, então me.spb quantidade, que é o nome desse objeto, ponto valor. Esse valor aqui, o valor que tiver nele, eu vou atribuir para o objeto da caixinha de texto. Então, eu vou digitar aqui, ó, me.txt quantidade.value vai ser igual, ó, se eu der um delete aqui, ó, para ele obter o valor que eu tenho dentro desse objeto. Muito fácil, né? A mesma coisa eu tenho que fazer se o usuário, porventura, digitar um número aqui dentro. Eu quero que esse número que ele digite seja associado automaticamente a esse objeto. Então, eu venho aqui e executo o mesmo comando, só que de forma inversa. Vou pressionar Tab aqui, ó, dentro do evento change, eu vou colocar o mesmo comando aqui, só que eu vou inverter a posição deles, porque quem vai receber o valor agora é esse objeto. Qual valor? O valor que eu tenho dentro desse objeto aqui, dentro do TXT. Então, o spin button vai receber o valor que está no TXT. Muito simples. Vamos ver como ficou? Ao abrir aqui, ó, ele já começou no 1. Se eu mudar os números aqui, ele vai alterar o TXT. Se eu digito um outro número qualquer e volto aqui e seleciono novamente, ele não atrapalha a contagem. Muito bem, agora nós vamos para a nossa caixa de listagem. O que eu quero fazer? Eu quero que todas as vezes que eu alterar uma informação nessa tabela, ele apareça dentro dessa caixa de listagem. Nós vamos fazer algo semelhante ao que fizemos aqui no nosso combo. Eu vou selecionar aqui em Row Search e eu vou colocar o nome desta tabela, que se chama Tab Lançamentos. Vou copiar e voltar aqui. E eu vou colocar essa informação aqui dentro de Raw Search. Muito bem. Ao fazer isso, olha só o que aconteceu. Ele já trouxe a tabela inteira. Isso porque, antecipadamente, eu informei que essa quantidade de colunas que deveria ter a minha tabela, meu list box, seria 7, que é o mesmo número de colunas que eu tenho na minha tabela. E eu informei aqui, ó, que eu quero visualizar os cabeçalhos aqui dentro. E ele já selecionou o cabeçalho da tabela. Já identificou automaticamente o cabeçalho da tabela. Muito interessante, não é? Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós temos que, ao clicar aqui no botão salvar, eu quero que acrescente informações dentro dessa tabela. Que nada mais é do que essa tabela aqui. Ela está apenas vinculada ao objeto. Então, como que nós faremos isso? Vamos dar um duplo clique aqui e vamos programar aqui dentro do evento clique desse botão. A primeira coisa que eu tenho que fazer então é declarar uma variável. Nesse caso eu vou declarar uma variável aqui para atribuir a minha tabela. Então eu vou falar que essa variável é do tipo listObject. Essa tabela que nós estamos, vou minimizar um pouquinho aqui para facilitar. Essa tabela que nós estamos vendo aqui, ela dentro do VBA, ela é do tipo listObject, por isso que eu declarei dessa forma. E esse é o nome que eu estou dando para a minha variável. Eu vou criar também uma nova variável aqui, que vai se chamar nova linha. Poderia ser novo registro, de acordo com o critério de cada um. E aqui, de que tipo que é? Dentro da minha tabela, ela se chama listRow. Então, é o nome desse tipo, né? Toda vez que existe uma nova linha, cada linha dentro de uma tabela dessa aqui, ela se chama listRow. Por isso que eu dei esse nome. E agora eu vou associar um valor para a tabela e associar um valor para a linha. Então, a minha tabela
eu vou falar quem é a minha tabela dentro do meu arquivo. Até agora eu só falei que ela é um list object, que é um tipo desse aqui. Eu estou informando para o VBA aqui, é um tipo list object. E eu quero falar que dentro da minha planilha 1, se nós olharmos aqui à minha esquerda, ó, eu tenho aqui planilha 1, é o nome do objeto dessa minha tela inicial aqui. Ponto. Dentro de todos os list objects que existirem dentro dessa abinha, eu quero especificamente essa tabela aqui. Ah, qual que é o nome dessa tabela? Vou selecionar aqui, virei aqui, em Design, e vou copiar. Esse é o nome. Ó. Vamos retornar aqui, e eu vou colar esse nome aqui. Entre aspas, fecho parênteses, e aqui eu informei que essa, toda vez que eu digitar tabela, eu estou me referindo a esse objeto aqui. A mesma coisa eu vou fazer com a minha nova linha. Então, eu vou digitar aqui set nova underline linha. Será igual. Então, como eu já sei onde está a minha tabela, quando eu digito tabela, eu estou me referindo especificamente a essa tabela que eu estou vendo aqui. Eu vou digitar que é essa tabela aqui. ListRows.add. Significa que eu vou inserir uma nova linha dentro da minha tabela. Esse comando faz isso. E ele vai, ao inserir essa nova linha, ele vai guardar o registro aqui dentro. Muito bem, ele inseriu a nova linha. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que informar em cada coluna quais serão os valores. Agora ficou fácil. Por quê? Na minha nova linha, que tem uma underline aqui, eu vou informar que dentro do meu range, então pense que nós estamos numa única linha, então a linha sempre vai ser o número 1. Na primeira coluna, será a primeira coluna da minha tabela, dessa tabela aqui colorida aqui, ó. Eu vou atribuir um valor. Qual é o valor? Ah, é a data. Então, onde está esse valor? Lá no txt data. Eu dei um Ctrl espaço aqui para auxiliar. E aqui agora basta eu informar aqui, ó. Dentro, a informação que eu tenho lá dentro, eu quero atribuir a essa nova linha. O que eu posso fazer? Eu posso copiar aqui, ó, várias vezes e apenas mudar o número da coluna aqui, ó. Na coluna 2, eu vou ter aqui o meu cliente. Então é o valor que eu tenho lá no meu combo box cliente. Vou copiar essa segunda linha para ficar mais fácil para as duas próximas, porque aqui eu só mudo o nome aqui. Esse aqui é o combo produto. E aqui eu não posso esquecer de mudar o número da coluna que ele vai atribuir. Aqui a coluna 4. Na coluna 4 aqui, ó, se nós olharmos, é a forma de pagamento. Então, forma de pagamento é um combo também. Forma de pagamento. Muito bem. Agora, o próximo aqui que eu tenho é o meu preço unitário e depois a minha quantidade. Então, eu venho aqui, vou digitar aqui txt preço. E a minha quantidade também é um txt. Vou digitar diretamente aqui. Txt quantidade. Estará aqui. Então aqui será a quinta coluna, aqui a sexta coluna. Ah, mas aqui eu tenho 7 colunas, mas aqui é uma fórmula. Aqui eu tenho uma fórmula, eu não preciso que o VBA insira essa informação para mim, até porque eu não tenho essa conta feita dentro do VBA. E aqui está pronto. Vamos ver como ficou então? Então venho aqui, clique em lançamentos. Vamos digitar uma data aqui. Selecionar um cliente qualquer.
um produto, uma forma de pagamento, um preço, uma quantidade qualquer aqui, e vamos clicar no botão salvar, e aqui está, ele inseriu uma nova linha. Nas próximas aulas, então, nós vamos aprender a manipular esses outros botões aqui, a limpar esses valores e continuar trabalhando em cima desse arquivo. Gostaram da nossa aula de hoje? Curtam a nossa página no Facebook, se inscrevam no nosso canal e até a próxima!